E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu tenho comigo, aqui nessa conversa virtual, Isabor Quintieri. Tudo bom, Isabor? Tudo bem, Duda? Estou Tudo muito ótimo, na contente. medida do possível. Na medida do possível, né? A gente conversou um É. pouquinho antes, a situação anda muito difícil, né, para todos nós. O que a gente está enfrentando no nosso país é, ao meu ver, inadmissível, né? Coisas precisam mudar urgentemente, né? A gente não pode continuar mais assim. Mas fora essas questões políticas que são também tão importantes para mudar o quadro que a gente está vivendo no nosso país, a gente continua escrevendo, continua trabalhando, né? E eu gostei muito de poder te convidar, porque tu foi uma das autoras em que eu tive a oportunidade de ler os textos e textos de terror que chegaram, né, aos montes, assim, na primeira edição da Odisseia de Literatura Fantástica, e tu venceu lá em 2019 com o conto Madres, né, a categoria curta de horror. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi para ti receber o prêmio da Odisseia e também como é o conto, conta pro pessoal o que, que tem lá em Madres. Então, Duda, nossa, para mim, foi a primeira vez que eu recebi uma premiação, né? Nossa, foi um. Mudou, assim, eu não posso nem dizer que vai ser um exagero dizer que mudou muita coisa para mim, na minha produção, porque, por exemplo, é um prêmio a nível nacional, né? Então, a minha produção, que antes era bem restrita a algumas pessoas que me conheciam aqui na minha cidade, em João Pessoa, na Paraíba, aí eu já consegui um alcance bem maior, já consegui conhecer outros escritores do gênero no Brasil, então criei esses contatos e ampliei muito mais ao grupo de escritores de literatura fantástica que eu conhecia, com quem eu fazia trocas, conversava e tal. Então foi realmente muito acrescentou muito ao meu trabalho o Prêmio Odisseia. E esse conto Madres, o conto que recebeu esse prêmio, ele é um conto de terror, mas ele é um conto de terror que eu busquei subverter um pouquinho essa coisa, porque eu gosto muito de história de monstro, né? Monstro gigante, essas coisas e tal. Eu E eu também. queria escrever uma história sobre monstro, pronto, somos iguais nesse quesito. E eu queria escrever uma história que tivesse um monstro, uma criatura bem grotesca e assustadora, sabe? Mas que ao mesmo tempo não fosse descrito dessa forma. Ele é descrito então pelo olhar da mãe, né? A mãe humana dele, que pariu ele, que o criou. Então, quando ela vai falar, por exemplo, dos muitos olhos dele, das escamas dele, ela nunca fala de uma maneira assustadora, nem de uma maneira objetiva, porque ela é narradora. Ela sempre vai falar de uma maneira carinhosa, afetuosa, e eu queria construir isso através do olhar da mãe e criar uma história de terror a partir do carinho e do afeto que ela sente por ele. Então foi um experimento muito grande, eu fiquei muito feliz quando ele foi selecionado, porque foi bem fora da caixinha para mim. Não, bem legal, essa questão do olhar muda totalmente, né? De pensar o que que é um monstro, o que que não é um monstro, né? Quem é o outro, quem está próximo de mim. Mas Pois olha, é. eu só queria abrir um parênteses rápido, né? Tu falou em João Pessoa, eu moro em Porto Alegre, né? São cidades que estão muito distantes. Eu fui uma vez a João Pessoa com a minha esposa e nós Caramba, sério? adoramos. Olha, um dia talvez eu vá morar aí. Quero ir para o Eita, Nordeste, venha! quero calor, chega de frio aqui no Rio Grande do Puxa, Sul. é bom. Agora, eu não posso dizer a mesma coisa porque eu sou muito friorenta, eu não ia conseguir viver aí, não. Não, aqui é frio. Quando fica frio, bah, é difícil. Mas Não dá olha para só, comer. só que também esse teu conto, ele tá dentro de uma antologia de contos, né, que é a Cor Humana. Tu não quer Isso. falar um pouquinho para nós o que que tem, Quero. né, nesse livro? Eu quero. Então, a Cor Humana, até estou com ele aqui, foi meu primeiro livro de contos, né? Até agora é o único livro de contos que eu tenho. Foi publicado por uma editora independente aqui da Paraíba também, de ótima qualidade, que é a editora Escaleiras. E Uhum. esse livro, ele é muito inspirado pela tradição de literatura fantástica bem latino-americana, assim, aquele pessoal de Cortázar, que são os contos mais curtos e bem surrealistas, assim, né? Uhum. Então, esse conto ele bebe muito dessa fonte, dessa referência, esses contos desse livro. Show. E são 10 contos curtos, narrativas bem curtas, e talvez eu acredito que a mais longa entre elas seja realmente Madres. Uhum.
Não, beleza, e eu andei dando uma olhada assim, o que tu tava, se continuou produzindo, né? E tu teve mais um livro lançado no final de 2020. Fala um pouquinho para nós sobre ele. Caraca, esse aí, ele é meu xodó no momento, sabe? Acho que a gente acaba tendo uns xodós de Ah, tempos em tempos dele. com certeza. Ah, eu senti muito isso, porque esse livro, na verdade, é um conto longo que eu publiquei na Amazon de forma independente. Não sei se é uma noveleta, ele tem umas 32 páginas, assim. E ele surgiu de um conto de 4 páginas, que era um conto sobre viagem no tempo, Uhum. envolvendo questões, dois personagens que são judeus. Então, assim, isso é muito importante para a trama, porque essa trama trabalha muito questões judaicas, todos os personagens envolvidos nela são judeus, isso pesa muito na história, e com viagem no tempo e tudo mais. E aí eu mostrei esse conto para um amigo meu, que é judeu de fato, para saber se estava tudo ok, porque eu não tenho muito conhecimento, né? Os Uhum. personagens são religiosos. E ele me deu algumas ideias, ele me deu algumas sugestões de coisas que poderiam ser alteradas, e com isso eu fiquei, caraca, eu vou escrever uma coisa muito maior. E aí eu fui Uhum. aumentando, 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 e virou Os Filhos de Asher, que é um conto de 32 páginas, mais ou menos. E é a história. Esse aí realmente eu não posso. Se eu falar spoiler, já estraga. Porque o negócio é você ir descobrindo, se eu der uma sinopse. Mas enfim, Asher São é que, um. são que nem os contos, então, do Edgar Allan Poe, né? Chega lá no final, a gente não pode contar, Pois a gente, não não pode, a tem gente graça precisa se saber lendo, contar. né? Tem que ir de pouquinho. Porque tem alguns contos que até você pode dizer, né, Duda? Eu não tenho muita coisa com spoiler de conto, não. Mas se for muito importante descobrir as coisas, aí realmente. E aí, nesse, o que eu posso dizer, assim, uma sinopse dele é que vai acompanhar a vida de um viajante no tempo, um judeu chamado Asher, que ele foi enviado em uma missão, mas ele desiste de fazer essa missão para ficar morando sozinho com 6 filhos adotivos numa fazenda perdida no tempo. Então ele decide criar essas crianças e abandonar a missão para a qual ele foi enviado, mas em determinado momento volta uma pessoa, um antigo colega da missão dele, e coloca as crianças em risco, né? Uhum. Aí, quem são essas crianças? Por que elas estão em risco? E qual era o trabalho que ele tinha que fazer? São coisas que vão sendo reveladas no decorrer da história. Mas é ficção científica, é uma coisa Uhum. bem, bem assim Não, mesmo. é bem interessante isso, né? Porque lá, Madres, a gente tem um conto de horror, e aqui tu trabalha, então, uma história de ficção científica. Eu gosto bastante disso também, de fazer esse trabalho de, de circular, assim, por gêneros diferentes que, de alguma maneira, eles estão dentro daquilo que a gente chama de literatura fantástica. Para ti, Isadora, o que tu pensa sobre isso? O que seria aí para ti, a escritora Isadora, literatura fantástica? Caramba, eu sou uma pessoa que eu leio qualquer coisa que você colocar na minha mão, sabe, Duda? Você botar, assim, ficção histórica, se você botar romance, romancezinho bem água com açúcar mesmo, young adult, o que você colocar, eu tô lendo. Não ficção, etc. Mas eu acho que nada me fascina tanto quanto a literatura fantástica, porque é uma coisa de... Existem muitas maneiras de eu falar sobre uma determinada mensagem ou sobre uma determinada história, um determinado roteiro, alguma coisa assim. Uhum. Mas, por exemplo, o caso de Madres é a história de uma mãe com um filho que é difícil de amar, digamos assim, porque ele é um monstro, literalmente. Uhum. E eu poderia escrever essa história de muitas formas, né? Eu poderia escrever essa história com uma mãe humana, com o seu filho humano, de mil maneiras. Mas a literatura fantástica, ela me permite extrapolar, ir além, pegar essa coisa que era o normal, que é o comum, e buscar novas maneiras de explorar essa história e torná-la mais única à sua própria maneira. Então é isso que Uhum. me fascina, sabe? Por exemplo, a ficção científica, muitas vezes as pessoas vão associar a ficção científica àquela coisa que é considerada menor, que é considerada, por exemplo, um subgênero menos interessante da literatura, ou menos artístico, né, essas coisas assim. E, na verdade, não. É uma coisa que carrega tanto simbolismo, muitas vezes, carrega tanto desenvolvimento de personagem, com profundidade e tudo mais. E tudo isso aliado à construção de mundo, à construção de realidades alternativas e tudo mais. E aí, isso que me fascina, sabe? Eu acho que uma história, ela sempre pode se beneficiar do fantástico. Uhum. Eu acho que nunca faz mal botar fantástico numa história, porque sempre vai.
vai melhorar, eu não vejo como vai piorar, sabe? Eu E é isso concordo que me contigo. fascina. Quantas vezes, né, uma história que a gente está achando que é muito realista acaba se beneficiando de um elemento fantástico ali que é É inserido uma como um reviravolta. ingrediente, né? E isso. Aí você já se interessa. Eita, peraí, como é isso? E quantas histórias de ficção científica que são extremamente políticas, né? Nos contando sobre como é a sociedade ou como a sociedade poderia ser, né? Então a gente encontra grandes obras, né, nessas áreas. A literatura fantástica, eu acho que realmente ela está aí para continuar sendo escrita, né, por nós e por outros autores e para ser lida também, né? Para a gente poder especular sobre o mundo, pensar sobre o que as coisas que estão à nossa volta, né? E bom, Isa, a gente está assim quase se aproximando do final da conversa, mas eu queria saber de ti também o que está preparando alguma coisa nova para esse ano, vai ter nova publicação, tu está escrevendo, pode contar alguma coisa para gente? Esse ano eu já publiquei, eu fiz minha. Na verdade, sim, eu tenho uma coisa legal para contar para você, Linda. Madres, eu transformei Madres em roteiro e ele foi selecionado um concurso do audiovisual aqui da Paraíba. Que E show, muito legal. vai virar não, já virou um curta-metragem. Pô, fiquei Com super CGI e contente. tudo Ah, quero mais. muito ver, quero muito ver. Pois é, já está na Pô, reta final, muito que massa. show. Parabéns. Muito massa. Então tem isso que está acontecendo, né? Aí eu fiquei enxerida, como a gente fala aqui, eu comecei a escrever outros roteiros. E aí nasceu essa história em quadrinhos aqui, que foi minha estreia em história em quadrinhos, Jogo de Sombras, que Legal é ilustrado demais. por Gabriela Guilherme, né? E é uma Uhum, história de quadrinhos de terror, né? Que se passa todo durante um apagão no Brejo Paraibano. Que aqui costumava ter muito, muito apagão antigamente, quando eu era nova. uhum. Mas, aí é uma história que ela toda se passa em um apagão, aí tem muita cor preta, muito contraste, sabe? Boa, maravilha, E vou querer ler, com saiu agora. certeza. Saiu agorinha. Tá saindo do forno. Mas isso é ótimo, né? Poder trabalhar com outras mídias também. Ó, tá lá na literatura escrevendo prosa, daqui a pouco, quando vê, já passa para um roteiro, né? Um roteiro de quadrinhos ou um roteiro para o cinema, que são coisas, técnicas diferentes, né? Formas Muito. diferentes de se escrever, mas ainda assim a gente está lidando com a ficção, né? Bah, olha, que legal, fiquei super contente porque eu ainda não É, tinha visto o trabalho de quadrinhos e não sabia dessa super novidade aí que pois está é, eu esqueci de chegando. comentar. Foi. Pô, legal, legal demais. Eu fico super contente por ti aí. Parabéns, porque, olha, eu gostei muito da história e acho que o pessoal vai gostar também, tanto lendo ela quanto aí no cinema. Espero que sim. Isa, muito obrigado pela tua participação. Né, acho que o pessoal vai curtir bastante a conversa aí. Qualquer coisa, entre em contato. Te desejo tudo de bom aí, que nós tenhamos tempos melhores. Desejo exatamente a mesma coisa. Vamos continuar escrevendo e produzindo para sobreviver, né? É Nesses isso aí. momentos. Um Obrigada, abração. Duda. Valeu. Tchau.